Gravação iniciada, tá, pessoal? Então, vocês têm a partir de agora ciência disso e naturalmente concordam com a gravação dessa aula. Já vou compartilhar aqui minha tela. Acho que foi, né? Teams é um pouco confuso, mas acho que foi. Vocês me deem um feedback aí, por favor. Mas enfim, pessoal, na última aula nós trabalhamos Professor, com... Oi. tem um pessoal falando no grupo aqui que não tá conseguindo acessar a aula, não. Ah, é? Aham. Por isso que acho que não entrou bastante gente. O pessoal tá avisando aqui no grupo. Ô, Jonathan, eles estão tentando pelo link que tá no AVA? Eu Alguns acho que times não só. estão abrindo. Oi? Alguns times Oi? não estão abrindo. De alguns Parece que é uma alunos. instabilidade no Teams, isso. Parece, eu tive uma certa dificuldade para agendar a aula. O que a gente faz, hein? Eu mesmo não estava conseguindo entrar, não. Aí eu tive que reiniciar o computador inteiro para dar certo de entrar. Aí tem Eu muita gente tive que não que. está conseguindo ainda. Fala aí, ô Lucas, ô Jonathan, fala aí no grupo para o pessoal sair do Teams, fazer o logout e depois login novamente. Eu fiz isso e deu certo. Eu vou dar mais um tempinho aqui então para ver se sana esse problema aí, para o pessoal não perder. Aí eu tô aqui, vocês vão me falando aí o que eles estão. Se dá certo. Passa essa informação para eles aí, por favor. Cecília, você está pedindo aqui a questão 29. Eu vou ver como que a gente vai fazer essa questão de resolução e tirar dúvida, mas eu faço sim, tá? Não sei se faço nessa aula, se marco de repente uma aula para fazer essas questões antes de vocês entregarem, nessa ou na próxima, eu falo com vocês, tá bom? Normalmente a gente tem um monitor, mas esse ano ainda não temos. Por nada. Essa questão 29 é da lista que eu marquei? É, Cecília? Ah, tá. Não está marcado aqui no meu livro, não. Acho que eu passei mais algumas depois, né? Pessoal, enquanto isso... deixa eu marcar essa 29 aqui também. Pessoal, enquanto isso, eu criei lá no AVA os grupos para vocês entrarem.
como algumas pessoas tinham pedido, a Denise pediu para fazer um grupo de 6, eu pus o limite de 6 pessoas, tá? Porque, na verdade, é um grupo para vocês fazerem e discutir exercícios juntos. Então, quem quiser fazer de 6 tem essa liberdade aí, tá ok? Então, vamos aproveitar esse tempo para entrar lá e tentar e ver se está ok, né? Vocês conseguem entrar nos grupos, que eu vou criar no Ava já a tarefa, tá? Para vocês entregarem. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que tentar fazer pelo Meet é viável ou vai dar mais confusão? Eu acho melhor, porque eu custei entrar, professor. E eu creio que todo mundo tá com problemas para entrar no Teams hoje. Mas será que dá tempo de todo mundo ficar sabendo? Será que vocês conseguem enviar essa informação aí? Porque aí depois vai ter gente que chegou mais tarde, entrou no Teams e não estava tendo aula. É, isso aí vai acontecer mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Já entrou bem mais pessoas, gente. Tem 43. Vocês estão se comunicando no grupo aí? Tem como vocês olharem se tem alguém que ainda não conseguiu entrar? Porque tem naturalmente uma evasão, né? Se tiver gente que não está conseguindo, a gente muda. Mas aí vai ter que sair 43 pessoas daqui lá para o Meet. Se tiver dando problema, se isso aí for constante, a gente pode migrar para o Meet também. Tá? Mas não sei se na aula de hoje, sem um aviso prévio, se isso é viável. Vocês estão comunicando aí no grupo? Jonathan, Lucas, tem como perguntar se alguém ainda não conseguiu entrar? Vou olhar aqui. Olha aí, por favor, Jonathan. Eu também custei entrar. Não, realmente, eu também tive problema para agendar a reunião. Só que para mudar em cima da hora fica complicado, sabe? No meu grupo de 6, teve um que não conseguiu, não. Mas eu Até também agora? custei para entrar. Até agora, tem um que não conseguiu, não. Eu também custei para entrar. Consegui agora mesmo. Falando nisso, meu grupo de 6, hein, pessoal? O que você tá pensando aí? O que você acha? Eu já liberei lá, Denise. Beleza. Pode fazer lá. Entra, inclusive, testa lá, vê se vocês conseguem entrar no grupo agora e já se organizem. Ah, tá. Show. Rafael Muito Medina obrigada. não entrou. Vocês mandaram aviso para eles fazerem logout? Vocês pediram no grupo aí? No meu, sim. No meu grupo, eu consegui depois de fazer isso. Deslogar e logar de novo. Eu consegui só depois que eu desliguei o computador. Deve ser a mesma coisa. Ele deve entender a mesma coisa, fazer o logout e reiniciar. Eu estava tendo problema para agendar. Eu acho que se vocês conseguirem passar essa informação aí é melhor do que a gente e todo mundo para o Meet. Se não der, eu faço. Continue. Vou dar mais 3 minutos, até 7h20. Se tiver gente que não conseguiu entrar, a gente vai lá.
Ô, Cíntia, mas pergunta aí se são pessoas que já fizeram isso. Que ficar tentando, fazendo a mesma coisa, vai dar o mesmo erro. Fazendo um favor. É só porque é mais rápido, pessoal. Senão a gente vai perder mais. Não apareceu os grupos para entrar no AVA? Então vamos aproveitar e vamos olhar junto aqui rapidinho. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Vamos ver aqui. Eu criei, pô. Cadê? Participantes. Grupos. Os grupos estão aqui. Será que é alguma configuração? Deixa eu ver. Acho que está aqui. Acho que é só isso mesmo. Você tem que fazer algum agrupamento aqui? Acho que não. O que aparece aqui é só para laboratório. Física 2, vamos lá. Participantes. Grupos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Física 2 é essa mesmo. Participantes. Vocês estão vendo aí os grupos, né? Será que é alguma permissão? Deixa eu ver. Ah, não dá para editar no conjunto, não. Olha, o que tem de diferente do de laboratório, professor? Porque o de laboratório aparece pra gente. É. Deixa eu fazer o seguinte. Vocês têm que fazer alguma coisa aqui antes. Não, deixa eu fazer aqui. Grupos. Talvez foi na... criar vários grupos. Grupo. Número de grupos, número de membros por grupo. Vou pôr aqui 6, só por causa da Denise. Por sim. Estudante. Membros do grupo selecionar. Membros apenas com papel. Estudante. Distribuir membros.
aleatoriamente, alfabeticamente por último nome, alfabeticamente, não distribuir. Evitar o último grupo pequeno, ignorar usuários já inscritos, incluir matrículas únicas ativas, não sei o que é isso. Deixa eu ver aqui. Sem agrupamento, nome da, vamos ver aqui. Sem agrupamento, pré-visualizar. Grupos 1, 2, 3, 11. Enviar. Olha lá se vai dar certo. Atualizei. Aqui pra mim, pelo menos, não aparece não, professor. Vou ter que ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma configuração aqui no diferente no Física 2. Laboratório. Participantes. Grupos. Não, peraí. Pessoal, tem gente que não entrou ainda na aula? Olha aí, por favor, que já fez o procedimento. A gente tem que começar a aula aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mensagem de texto. Sim, mais nenhum. Eu acho que tá faltando você adicionar ele lá no geral, não, professor? Aonde? Quando vai no geral lá de física, você vai em física 2, aí tem a primeira. Isso, esse geral. Aí tá aqui, adicionar uma atividade. Ah, verdade. E Oh, aí, não obrigado, viu, Denise? Faltou isso. por nada. Eu esqueci, eu fiz isso. Deixa eu ver aqui. Aí tem esse escolha um grupo aí, né? Escolha um Ensina. grupo, é isso. Você tem a manha do ave, hein? Ah, tem. Tô chutando aqui, tô vendo, tô chutando. Pois é, mas aí. Deixa eu ver se é aqui. Permitir a inscrição de vários grupos. Só ver se é aqui mesmo. Eu acho que é, professor, lá embaixo. Lá no final, Mas você aqui, escolha um grupo, grupos. eu não. Não, lá no final, olha lá pra você ver. Aí tem aqui, grupos disponíveis. Aí você tem que adicionar eles aqui na outra coluna. Tipo, pra ele Acho que aparecer lá. Não. vou selecionar todo. Eu fiz É. isso só uma vez. Ah, eu nunca fiz. Aí tô olhando, tô achando que é. Vamos ver. A gente vai por tentativa e erro aqui. É. Ah, tem isso mesmo, pô. Restringir resposta a esse período de tempo. É verdade. Eu vou ter que abrir aqui. Então, vou pôr de hoje, vou pôr até o dia 15, 22, 29. Vou pôr aqui.
Invadir acesso, acho que não. Vou fazer isso aqui e a gente vê se dá. Tem coisa obrigatória aqui, peraí. Pois é, aí... tá, esse aqui é o nome do... Vamos ver aqui. Vai lá agora, pessoal. Obrigado, viu, Denise? Quando você casar, eu danço. De nada, então pode ficar despreocupado, não vai dançar tão cedo. Olha lá se deu certo. Agora deu, apareceu aqui, pelo menos para mim É apareceu. óbvio que eu tinha que fazer isso, é. Então vocês estão fazendo a escolha aí. Pessoal, aqui, vamos... Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Olha, já tem 55. Acho que bastante gente já conseguiu entrar. Eu acho que vai dar mais transtorno, né? Qualquer outra coisa vai ser mais transtorno do que a gente continuar a aula por aqui, tá? Eu falo por experiência própria. Se a gente for sair daqui e entrar no Teams, eu acho que vai ter problema, alguns não vão entrar. Tem gente que ligou o computador, deixou na aula aí, mas tá viajando, não tá prestando atenção. Vai ter gente que vai chegar depois, né? E não vai ver aviso. E... Enfim, né? Tá em cima da hora, já são 7h30. Já perdemos um período razoável da nossa aula, então, de qualquer forma, essa aula está sendo gravada, né? Ela é gravada para isso mesmo, para alguém que não pôde assistir uma aula ou outra, ou teve algum problema, e hoje nós tivemos um problema, tá? Infelizmente, claro que não é o ideal é que todos que quisessem entrar conseguissem, e para falar a verdade, acredito que conseguiram, tá? Se alguém mais reclamar aí, vocês me falam, a gente vai tentando, mas vamos começar a nossa aula, tudo bem? Pode ser? Sim ou não? Sim. Ora então. Então, pessoal, hoje a gente vai começar um conceito novo, tá? Que é um conceito abstrato. A gente viu a interação entre as cargas, mas a gente não sabe como que essa interação é explicada, ok? Porque até então eu tinha até chegar, né, na física 2 aqui, vamos imaginar uma sequência aí de aprendizado em física, que você começa aprendendo mecânica, né, cinemática e leis de Newton, né? O que a gente vê? A gente sempre vê que a interação ela é através de um contato, né? Quando eu tenho força, para um corpo fazer força no outro, eu teria que ter o contato. Eu não consigo empurrar a mesa sem tocar nela, né? Eu não consigo interagir com corpos, a princípio, sem esse contato. Até então, né? Claro, tirando algumas exceções, tipo magneto, né? Isso pode ser um Jedi também. Mas tirando isso, a Jean Grey também, né? Consegue flutuar ali e tudo, mas não é o caso. Mas nós conseguimos observar algumas interações que ocorrem à distância, né? Quais que são as mais palpáveis, por exemplo? A força magnética, né? Se eu tenho um corpo aqui, esse corpo a gente sabe que ele está sofrendo uma força, que é a força gravitacional. Mas de onde que vem essa força gravitacional? Quem faz a força nesse corpo? Nós sabemos que é a Terra, né? Sabemos que massa atrai massa. E precisa de contato? Não. É um exemplo de força de campo. Eu consigo ver a interação entre dois ímãs, um ímã em um material de ferro, por exemplo, eu consigo ver a interação ali à distância. E para explicar como ocorre essa interação à distância, precisou
criar um modelo de campo, tá? Então, eu tenho campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, campo eletromagnético. Então, assim, o que seria uma força a ideia de campo? O que é o campo? Isso é muito importante, tá? Para a gente ter força, a gente precisa ter, no mínimo, 2 corpos, né? Porque força, eu já falei para vocês que é interação. Então, eu preciso de um corpo interagir com o outro. Não tem quem faz força em alguma coisa, né? Um corpo faz força em outro corpo. Precisa ter essa interação. Mas e o campo elétrico? O campo elétrico, campo magnético, essas forças que se dão à distância, já que não tem o contato, como se dá essa interação? Deixa eu pôr um outro slide aqui, só para desenhar e depois eu apago. Espera aí. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. O que é isso aqui, pessoal? Quem sabe o que é isso? Quem já fez aula comigo sabe. Fala aí. Não é a Terra, não, né? É a Terra, parabéns. Quem falou? Augusto. Parabéns, Augusto. Isso é a Terra, tá? O que acontece? Eu consigo observar a força entre 2 corpos quando eu tenho aqui, né? Eu preciso fazer testes, né? Mas se eu colocar um corpo aqui, nessa região do espaço, imediatamente eu percebo que vai aparecer uma força-peso, que é a força gravitacional, que vai atrair esse corpo para baixo, né? Para o centro da Terra. E aí, o que os caras pensaram? Pô, imediatamente na hora que eu coloco, né? Imagina que eu coloco um corpo aqui sobre um anteparo, né? E aí eu tiro o anteparo de uma vez, aí vai demorar um tempo para sair alguma coisa aqui do centro da Terra, ir lá e atrair esse corpo. Enquanto isso, ele fica parado no ar, é ou não é? Não, né? Essa força age imediatamente. Se eu consigo perceber essa ação imediatamente, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que já tem alguma coisa atuando ali para eu observar a ação imediata, né? Não é igual o desenho que a gente vê aqui, tipo o desenho do Papaléguas, né? Que ele vai correndo aqui, aí o cara percebe que o chão acabou e cai aqui em linha reta, não é assim? Na prática, nós já vimos lá em Física 1, ó, que essa força está ocorrendo o tempo todo. Na hora que eu não tenho mais ali, ficou até ruim aqui. Na hora que eu não tenho mais ali, ó, ele imediatamente inicia esse movimento de queda que eu não consegui desenhar bem, mas que é uma parábola ali. Ok? Então, o que eles concluíram, né? Olha, da mesma forma, se eu tenho uma carga aqui na região do espaço, né? Eu tenho uma carga positiva aqui, por exemplo. Se eu vier aqui e pôr uma carga nesse ponto, positiva também, não vai demorar um tempo para sair alguma coisa dessa carga e ir lá fazer uma força aqui de repulsão nessa. É imediato, né? E se eu colocar aqui, vai aparecer uma força para cá. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa região do espaço que eu vou colocar essa carga, já existe alguma coisa atuando. Eu não posso chamar de força, porque se não tem nenhum corpo, né? Imagina que aqui agora, ó, isso aqui não é um corpo, é um ponto. Esse ponto P do espaço, tem força atuando? Não, porque não tem nada nesse ponto. Mas se eu vier aqui e colocar uma carga, vai aparecer imediatamente uma força, porque para ter força eu preciso ter 2 corpos. Então quer dizer que naquele ponto P, antes de eu colocar a carga, já tinha ali alguma coisa atuando. O que é essa coisa? É o campo. Então a gente fala que o campo atua no espaço. O campo é uma perturbação no espaço em torno, né, do corpo que cria esse campo, que vai interagir com qualquer outro corpo que for colocado ali. Tá claro? Então, existem modelos, né? Isso são modelos, obviamente, para explicar
a realidade, para explicar o que acontece. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, ao redor da Terra. Sem eu colocar nada, eu não tenho força, porque não tem nada para interagir. Mas como eu sei que imediatamente que eu colocar um corpo vai aparecer ali, eu represento que na superfície, próxima da superfície da Terra, tem linhas que eu represento assim, apontando para o centro, tá? Que eu chamo de campo gravitacional. A gente vai ver que isso aqui é um campo convergente, porque está tudo tendendo ali para o centro da Terra. Ok? Então, é como se o espaço em torno do planeta, em torno dos corpos, produzissem essas linhas de campo apontando numa direção, e na hora que eu venho aqui e coloco um corpo aqui, ela simplesmente segue essa linha que já estava ali, essa perturbação no espaço, tá? E com relação ao campo, a mesma coisa. Só que eu posso ver o campo? Não posso. Eu preciso fazer testes. O que eu percebo é a interação. O que eu percebo é a força. Mas eu já entendo que onde eu vou observar a força existe anteriormente, não de maneira temporal, mas por questão de ordem mesmo, existe um campo. Tá ok? Então, é como se a carga, eu tenho uma carga ali numa região do espaço, é como se ela criasse um campo, uma perturbação, ela modificasse o espaço em torno dela. E aí, quando eu ponho uma carga próxima a ela, ela já vai estar num espaço modificado por essa carga, e aí vai seguir a orientação desse espaço. No caso do campo gravitacional, tem esse modelo. O modelo, por exemplo, de Einstein, para explicar a força gravitacional, ele também acaba que é a ideia de campo no sentido de perturbação, né? Mas é como se eu tivesse aqui uma malha de espaço-tempo, ok? Ó. E ela é ali planinha, bonitinha, como se fosse, vamos imaginar, eu sempre dou um exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja um colchão de ar, né? Aquele colchão que tem aquelas linhas. Aí eu pego uma bolinha de gude e jogo aqui, ela vai seguir naturalmente essa linha. Então ela vai ir em linha reta ali sobre a linha de espaço-tempo. O que Einstein fala que como ele explica essa atração gravitacional? Ele fala que a massa modifica o espaço, né? Ela curva ali o espaço em torno dela, de forma que essas linhas de espaço-tempo não ficam mais retinhas assim, essa trama como a gente está vendo, mas ficam ali. É como se eu pegasse agora, estou ali com um colchão de ar, que a bolinha de gude, que é levinha, passava, ia retinha, né? E caia do outro lado, mas eu vou vir aqui agora e vou pôr uma coisa bem massiva aqui, vou pôr uma bola de boliche aqui, bem pesada. O que vai acontecer com essas linhas? Ela vai afundar aqui e vai modificar, né, o espaço aqui. Vocês conseguem entender assim? Ó, as linhas vão... Então, uma bolinha de gude que eu jogar agora, não é que ela vai ser atraída. Ela vai seguir a linha do espaço-tempo que agora está modificada. Para o corpo, ele está indo em linha reta, mas a linha dele agora está indo em outra direção, que né? E aí, quanto mais massivo for esse corpo, mais ele deforma o espaço. Então, por isso que eu não observo atração gravitacional entre corpos aqui, na superfície da Terra, entre corpos pequenos. Por isso que a equação da força gravitacional tem um Mzinho e um Mzão, normalmente. É massa vezes massa. Massa 1 vezes massa 2. Mas a gente já põe um Mzão porque normalmente você vai observar entre um planeta, um astro, uma estrela. Ok? Então, a ideia é essa, né? Aí, por exemplo, um buraco negro, ele é super massivo. Aí tudo está apontando para ele, tudo que passa, né? Porque aqui, ó, tem um limite, né? Mas se a massa aqui é maior, aí começa a atrair as linhas, né, mais distantes, deforma mais o espaço. E aí qualquer coisa que está vindo próximo aqui, a hora que chega nessa deformação, vai direto ali para essa massa.
Só para vocês terem uma ideia, né? Que é uma perturbação no espaço. Tá claro? Então vamos dar continuidade aqui. A definição de campo elétrico o campo elétrico em qualquer ponto do espaço é definido em termos da força eletrostática que seria exercida sobre uma carga. Ah, não, peraí, eu pulei aqui um slide, né? Porque eu incluí um e não voltei lá. Então, o campo implica interação à distância, explica interação à distância. Só que, como eu falei para vocês, para eu observar, eu tenho que fazer um teste para ver a força. Tendo força, eu sei que é porque tinha campo. Tranquilo? E aí, o que eu uso para testar? Eu uso corpos de teste. Né? No caso aqui do campo gravitacional, o que eu falei para vocês no início da aula? Eu tenho que pegar um corpo e colocar no espaço onde eu quero. Então, eu quero saber se aqui tem campo gravitacional. Eu vou colocar esse corpo aqui para testar, porque massa atrai massa, e quando eu soltar ele vai cair. Ó, então, aqui tem campo. Só que a gente sabe que em qualquer lugar do espaço que eu colocar aqui próximo à superfície, vai seguir na mesma direção. Então, o campo está permeando aqui. Agora, se eu pegasse esse corpo de teste, colocasse aqui numa posição qualquer e ele ficasse ali parado, opa, não tem campo ali gravitacional, né? Porque não atuou força nenhuma. Tranquilo? E no caso do campo, eu preciso usar para testar, eu não vou testar com massa, né? Força gravitacional, massa atrai massa, então eu testo com massa. Força elétrica ocorre entre cargas, então eu preciso de uma carga para testar. E essa carga eu chamo de carga de prova. Então, o que eu faço? Pessoal, vamos lá. Eu quero saber se em uma certa região do espaço existe um campo elétrico, tá? Eu não vejo a carga igual ela está desenhada aqui para vocês. Então, o que eu faço? Pego uma carga, que eu chamo de carga de prova ou carga de teste, e coloco na região que eu quero saber se tem campo. Imagina que eu não estou vendo Q1 aqui. Aqui, tá, pessoal? Essa figura era só para explicar aqui imediatamente. Opa! Mas eu desenhei lá no outro slide que imediatamente vai aparecer a força de repulsão, né? Quando eu tenho Q1, se eu coloco Q2, vai aparecer. Mas, quando eu quero saber num ponto qualquer do espaço, por exemplo, ó, esse ponto aqui, não tem carga nenhuma. Eu venho aqui e coloco uma carga de prova. Então, venho aqui e põe uma carga de prova. O que é uma carga de prova? É uma carga utilizada para saber se em uma região do espaço existe ou não um campo elétrico. Então, eu quero saber se tem campo elétrico e eu vou lá e ponho uma carga de teste. Ela é sempre positiva, por convenção. Uma negativa também dá para testar? Dá. Mas vocês vão ver que a gente determina o sentido do campo através de uma carga de prova positiva. Ok? Então, bem aqui, ó, peguei uma carga de prova, quero saber se nesse ponto aqui tem campo elétrico, tá? Eu venho aqui, solto, ó, igual o corpo cai, soltei a carga fora. Pena que não dá para vocês verem daí, mas eu vi ela indo embora, tá? Peguei outra carga aqui, ó, coloquei aqui nesse ponto, ó, foi embora. Ou seja, sofreu uma força elétrica. Provavelmente tem alguma coisa criando um campo divergente aqui nesse ponto do espaço, tá? Então, bem aqui, põe minha carga de prova. Como ela é positiva, ela é pontiforme, tá? Ou seja, ela é um ponto, ela não tem massa, ela só tem um sinal, porque ela é usada para testar, né? Ela é fictícia. Eu vou imaginar, aqui tem uma carga positiva, imagina que eu pus uma carga positiva aqui, vai sofrer uma força F para cá. Então, quer dizer que nesse ponto eu tenho um campo E para cá. Ok? Se eu quiser nesse ponto aqui, eu imagino uma carga positiva aqui, ela vai sofrer uma força para cá. Quer dizer que nesse ponto, antes de eu colocar a carga, já tinha um campo E. Nesse sentido, vocês estão entendendo? Se eu quiser saber nesse ponto aqui, o que eu faço? Imagino uma carga de prova positiva. Imagino para onde é a força. Está aqui meu campo E. Ok? Vamos lá. Então, a definição de campo elétrico é essa.
O campo elétrico em qualquer ponto do espaço é definido em termos da força eletrostática, que seria exercida sobre uma carga de teste Q0, colocada neste ponto. Tá? Então, gente, vocês estão vendo que eu estou definindo o campo através da força. Tá? Daqui a pouco a gente vai definir o vetor campo elétrico. Vocês vão ver que depende aí, o campo depende única e exclusivamente da carga que criou esse campo. A unidade é newtons por coulomb, né? Então o campo ele é tão mais intenso quanto maior for a força em newtons que ele consegue fazer numa carga de teste que é dada em coulomb. Então quantos newtons por coulomb eu consigo, esse campo está me dando? Entenderam? Então unidade de campo por enquanto newtons por coulomb. Mais para frente a gente vai ter uma unidade melhor para definir isso aí. Então como que fica as linhas de campo? Tá? Vamos pegar aqui, ó, uma carga positiva. Ok? Como que eu faço para criar o campo? Vou imaginar aqui, ó, o campo no ponto 1, um campo aqui no ponto 2, um campo aqui no ponto 3. Essa carga aqui, eu sei que ela cria um campo no espaço em torno dela. Como que eu faço para saber, para definir esse campo? Eu vi alguma coisa aqui, eu não sei se... Enfim. Como que eu faço para definir? Acabei de falar. Eu imagino uma carga de prova positiva naquele campo, naquele ponto que eu quero saber. E aí, ela vai ser o mesmo... Aí o sentido da força nessa carga é o mesmo sentido do campo. Então, em 1, para onde seria essa força? Seria para cima aqui, né? Então, meu campo também é para cá. Em 2, seria para cá. Em 3, seria repelido para cá. O que isso está me mostrando? Que em qualquer lugar que eu colocar uma carga positiva em torno dessa carga Q, eu vou ter uma linha radial, um vetor radial se afastando ali. O que isso me mostra? Que as linhas são aqui, ó, radiais, no sentido sempre saindo, ó, da minha carga. Então eu represento as linhas assim, pessoal, mas não quer dizer que o campo é só em cima da linha, né? É em qualquer ponto aqui. Agora, isso é uma coisa importante. Quanto maior a densidade de linha aqui, na representação, quer dizer que maior a intensidade do campo. Então, quanto mais linha eu ponho, quer dizer que o campo é mais forte. Tanto é que se eu pegar na região próxima à carga, eu vou ter mais linhas atravessando uma área do que se eu pegar uma distância longe, né? Olha como que as linhas vão ficando mais distantes, ó, né? Então, se eu pegar uma área aqui, não vai ter nenhuma linha passando. Se eu pegar uma área aqui próxima, ó, tem 3 passando dentro dela. Tá claro? Esse campo, as linhas estão saindo todas da carga positiva e indo para longe delas, divergindo delas. Eu chamo de campo divergente. Se eu tiver uma carga negativa, aí minha carga de prova vai ser o que agora? Continua sendo positiva, né? Porque foi isso que eu falei. Então, uma carga nesse ponto vai ser atraída. Uma carga nesse ponto vai ser atraída aqui. E uma carga nesse ponto vai apontar para lá. Ou seja, é igual ao campo da Terra, é um campo convergente. Todas as linhas estão apontando na mesma direção aqui, né? No sentido da carga. Então, aqui é o campo elétrico
E eu falo que nesse caso o campo é um campo convergente. Tranquilo? E se eu tiver um dipolo? O que é um dipolo? São dois polos. Se eu tiver aqui uma carga positiva próximo de uma carga negativa, o que é que vai acontecer? Né? Casou aqui, né? As linhas saem da carga positiva naturalmente e entram na negativa. Eu vou ter que, nesse caso aqui, ó, as linhas que saem da carga positiva entram na carga negativa. Eu tenho essa configuração aqui. Ok? Sempre saindo da positiva e entrando na negativa. Isso por convenção. Então, pessoal, ó, todas as linhas aqui, ó, começam na positiva e terminam na negativa. Ah, essa aqui está indo para o outro lado. Não, é porque vai abrindo aqui, né? A totalmente oposta, ele está indo para o infinito, mas vai voltar aqui. Tá ok? Então, essa é a representação de como são as linhas de campo em um dipolo. Se eu tiver duas cargas positivas, como que fica essa configuração? As linhas saem, né? Não tem como forçar para a linha entrar em outra carga positiva. Então, elas se repelem aqui, ó. Sempre saindo das cargas e, naturalmente, se forem duas cargas negativas, eu vou ter uma configuração parecida, porém, com as linhas entrando, né? Mas se repelindo da mesma forma. Ok, pessoal? Então, isso é uma configuração das linhas de campo. E eu vou ter uma situação muito utilizada na prática, que é o campo elétrico uniforme, né? O que é o campo uniforme? É um campo que vai ser uniforme, vai ter o mesmo valor em qualquer ponto do espaço onde eu tiver esse campo uniforme. Aqui vocês estão vendo que a configuração é toda torta, né? Se eu pegar o campo aqui entre as cargas, aqui o campo está horizontal para a direita, aqui ele já está inclinado, aqui ele está para cima, aqui ele está para o outro lado, né? Aqui ele está para baixo, porque é o sentido da linha. O uniforme ele teria que ter tudo no mesmo sentido. Então, como que é um campo elétrico uniforme? Como que é feita essa situação? A gente pega duas placas condutoras, ok? Uma positiva uma eletrizada positivamente e a outra com carga negativa. Ok? O que eu vou ter? Eu vou ter, eu penso uma placa grande, tá, pessoal? Uma placa suficientemente grande para eu desprezar os efeitos de borda, tá? Porque aqui na borda eu posso ter, né, umas linhas aqui, ó,
Mas aqui no meio, entre as placas, ó, vocês podem olhar que nessa região aqui, ó, todas as linhas apontam na mesma direção e mesmo sentido. Então vamos pegar 3 regiões aqui, ó. Quero saber o campo na região 1, E1, E2 e E3. Então vamos pensar, eu coloco uma carga de prova ali em E1, ela vai ter uma parte do campo criada pela placa positiva que repele, então eu tenho uma parte que repele aqui né? Criado pela placa positiva. E tenho outra parte aqui, ó o E1 aqui, criado pela placa negativa. Quando eu vou para E2, o que acontece? Ficou mais próximo da placa positiva, então essa parte da placa positiva aumentou, mas ficou mais distante da negativa, que fez a componente diminuir. Mas, o que aumentou na E2 diminuiu. O que aumentou devido à placa positiva, diminuiu devido à negativa, né, em relação à distância. Nós vimos que o campo depende da distância, de forma que o módulo é o mesmo. E da mesma forma, em E3, né? O campo, devido à carga positiva aqui, diminuiu, porque está mais distante da placa positiva, mas aumentou, porque está mais próximo da negativa ali, aquela componente. Vocês entenderam? Então, todos os campos ali entre as placas têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu posso falar que esse campo é uniforme. E isso, para eu trabalhar na prática, é muito interessante, né? Eu saber que entre duas placas condutoras eu vou saber a direção, né, exata do campo e o comportamento das cargas que eu vou colocar ali entre essas placas. Tranquilo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Fala pelo menos um não aí, gente, para saber que vocês estão aí. Tá tranquilo? Beleza, valeu, Tranquilo, tchau. Thiago, sem dúvidas. Valeu. Então A vamos gente lá. sempre guarda as dúvidas para a prova. Pode não, né? Vamos lá. O vetor é... Por quê? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Como que eu determino o módulo de E? Então isso é importante, vamos lá. Por definição, o campo elétrico E, nós vimos que é igual a força sobre carga, ok? Só que essa força é qual força? É a força elétrica entre duas cargas, que nós já vimos como que eu determino essa força, né? É 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D2, ok? Isso é a força, mas a força está sobre a carga. O que é Q1 e Q2? É as duas cargas que estão interagindo. E o que é Q? É uma das cargas que está interagindo, né? É a carga de prova que eu pus para saber qual é a força nela, não foi isso que eu falei? Então eu posso contar essa carga com uma das cargas aqui. Você escolhe Q1 ou Q2, porque Q1 e Q2 é só para diferenciar, né? E aí eu vou ter que o campo é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre D2. Então, o módulo do campo elétrico é dado também por essa equação aqui, tá? Qual que é essa carga Q? É a carga que criou o campo.
Então, isso mostra uma coisa muito interessante para a gente. Quando eu trabalho com força, que é a primeira equação lá em cima da força, eu preciso ter duas cargas, porque força é interação. Agora, para ter campo, eu só preciso de uma carga, né? Eu só preciso de um planeta para ter campo gravitacional. Para ter força gravitacional, eu preciso de outro corpo para interagir com esse planeta. Mas se eu tenho um planeta lá no meio do nada, que não tem nenhum outro corpo próximo a ele, esse planeta cria um campo gravitacional em torno dele? Sim, porque o campo só depende dele. E vai ter força gravitacional? Aí vai depender de eu ter outro corpo para interagir. Então aqui é a mesma coisa. Para eu ter força elétrica, eu preciso ter duas cargas, dois corpos eletrizados. Mas para eu ter campo elétrico, basta que eu tenha uma carga. Qualquer carga elétrica cria um campo elétrico no espaço em torno dela. Tranquilo? Então, o módulo, já que é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é esse aí. Nós já vimos aqui que a unidade, por enquanto, é Newton por Coulomb, né? Porque é força sobre carga, por definição. E a direção e sentido são dados pela direção e pelo sentido da força que atuaria em uma carga de prova colocada no ponto de interesse. Então, é o que eu falei. Se eu tenho eu quero saber o campo nesse ponto, eu venho aqui e coloco uma carga de prova que é zero. Se ela sofreu uma força para cá, quer dizer que meu campo também está para cá. Tá? É o mesmo módulo? Não. Para saber o módulo, eu preciso dividir pela carga. Mas a direção e o sentido é a mesma direção e sentido da força. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, antes de falar disso, de campo de várias cargas, não, pode ser. Pode ser aqui. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Espera aí, eu não quero escrever agora não. Sai aqui. Isso. Vamos lá. Opa. Eu quero primeiro propor uma coisa para vocês aqui. Imagina que eu vim aqui, porque a ideia de campo é muito abstrata, tá, gente? Não é simples. Então eu vim aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. E eu vou falar para vocês, ó, nesse ponto P existe um campo elétrico E, representado ali por esse vetor horizontal para a direita, da esquerda para a direita. Se eu falar que esse campo foi criado por uma carga, onde que está a carga que criou esse campo? Veja bem, agora eu não desenhei a carga que criou o campo, já desenhei o campo. A gente faz de trás para frente agora. Quem sabe me falar aí onde está a carga que gerou esse campo? Se for uma carga só, naturalmente. Como, né, vocês não gostam de se manifestar mesmo, não tem problema. Mas eu falo para vocês aqui. Primeiro, se eu afirmar que for uma carga, depende do sinal dessa carga. Se esse campo foi criado por uma carga positiva, eu tenho que pensar, onde que está uma carga positiva que fez uma força nesse sentido em outra carga positiva? Tem que estar à esquerda do ponto, na mesma linha. Concorda? Ó. Então, na verdade, eu não estou vendo, mas eu tenho essa carga aqui. Quando eu pus uma carga aqui, ela criou um campo para lá. Ok? Agora, pode ser também que quem criou esse campo foi uma carga negativa. E aí ela tem que estar aqui. Porque onde que estaria uma carga negativa que faria uma força numa carga de prova no ponto P nesse sentido? Teria que ser de atração. Então, seria ali na mesma altura, né, pela nossa referência, à direita do ponto, tá? Naturalmente, vocês saberiam fazer o oposto. Se eu falar, tem uma carga positiva aqui, para onde está o campo no ponto P? Vocês imaginam uma carga de prova, vem cá e põe aqui. Ah, tem uma carga negativa aqui, para onde que está um
o campo aqui nesse ponto. Aí eu imagino uma carga positiva, ela seria atraída, o campo está para cá. Mas ali a gente fez o contrário. Ok? E se não fosse uma carga? Aí eu posso ter as duas. Ó. Se eu tiver uma carga positiva aqui e uma negativa ali, ela vai criar o campo naquela direção, naquele sentido. Né? Eu poderia ter outras situações. Se eu tivesse duas cargas positivas aqui, por exemplo. O que eu teria que fazer? Pego aqui o campo. Aqui é positivo, então vai ter uma força para cá. Naturalmente, meu campo também está para cá. Aqui vai me dar um campo E para cá. Vou chamar de Q1, Q2. Então, aqui é E1, E2. Eu tenho o campo de cada um. Para onde está meu campo resultante? Eu faço aqui a regra do paralelogramo. Venho aqui, traço uma paralela a outro vetor. E meu vetor resultante, ER, está aqui. Ok? Ou seja, o campo de várias cargas, eu já falei um pouquinho disso quando eu mostrei lá no campo uniforme, né? É o campo criado, é o somatório do campo de cada carga, né? Nesse aqui, poderia ser, ó, ele ia ser desse tamanho aqui, se fosse só a positiva. Como eu tenho uma negativa também, tem esse aqui, eu somo as duas, eu tenho ali meu vetor. Aqui, mesma coisa, né? Eu tenho ali o somatório, soma de vetores, naturalmente, e minha resultante, que é a soma vetorial, está naquela direção. E aí, isso me mostra que o vetor ER, que é o vetor resultante, é igual a E1 mais E2 mais E3, né, se eu tiver mais cargas, mais EN. Isso me dá que o campo elétrico é igual somatório de I igual a 1 até N de I. Vetorialmente, né? Naturalmente. Soma vetorial. Ok, gente? Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É um exemplo do Halliday. Vou dar um minutinho aí para vocês lerem. Tentar fazer, ok? Um minutinho só, tá? Um minutinho não. Uns 3 minutinhos. Deixa eu só fechar aqui. Mas estou aqui, tá, pessoal? A gente já... Vou deixar pelo menos vocês verem aí, lerem a questão e eu vou fazer junto com vocês. Um minuto.
Se tem, ela me faz tão bem. Anotei, gente. Vamos fazer? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pessoal, olha só. A figura mostra 3 partículas de cargas Q1 igual a 2Q positivo, Q2 igual a menos 2Q e Q3 igual a menos 4Q. Todas situadas a uma distância D da origem. Determine o campo elétrico total E produzido na origem pelas 3 partículas. Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó, eu quero o campo na origem, né? Então, aqui eu tenho mais 2Q, menos 2Q e menos 4Q. Ok? Eu vou redesenhar aqui só para gente, para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá? Então, tem aqui mais 2Q menos 2Q, tá? E aqui, menos 4Q. Então, vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui? Vamos pegar aqui, ó. Eu quero o campo na origem aqui, ó. No ponto O de origem. O que eu imagino se eu quero saber o campo ali? Imagino que lá tem uma carga de prova e ela é positiva. Para onde que está o campo que essa carga 2Q positivo cria nela? Então, vou desenhar de novo aqui. Vou chamar aqui de carga 1, carga 2 e carga 3. Então, eu vou ter um E1 para cá, ó. E1 para cá, porque uma carga positiva vai ser repelida por essa carga que também é positiva. E o E2 vai ser para cá também, porque ele vai ser atraído por essa carga negativa. Como eles são equidistância, ó, equidistâncias, tudo é distância D. E o módulo é o mesmo, E1 tem o mesmo módulo de E2, ok? E E4, a distância é a mesma, mas é o dobro. Então vai ser o dobro do vetor, porém o E3 e no sentido dela, porque é negativo também. Tá ok? Então, o que eu vou ter aqui no ponto O? E1 mais E2, nesse sentido. E1 mais E2 aqui. E o E3 para cá. Como eles têm o mesmo módulo, eu faço aqui a regra do paralelogramo. Ó. Ele deu um ângulo, que aqui é 30 graus. Ok? E aí eu acho ali. Tranquilo? Então, qual que é o valor do meu ER, que é esse campo resultante? Primeiro eu somo E1 com E2 e depois faço a soma vetorial de E2, desse resultado, E1 mais E2, com E3. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o desenho ali, a logística ali? Então agora é matemática, tá? Vamos lá. Como que eu... Se eu já quiser pôr aqui, ó, meu campo resultante, se eu quiser pôr direto, vai ser o quê? Deixa eu ver como fica mais fácil para mostrar isso para vocês. Vamos fazer assim, não. Vamos mostrar para vocês cada campo primeiro. Então, E1 é igual a 1 sobre 4 π ε0 vezes Q
vezes 2Q, não é isso? Porque a carga 1 é 2Q, sobre D ao quadrado, que é a distância. O E2 é a mesma coisa, então é só somar. Já que tem o mesmo módulo, eu tenho que E1 mais E2 é igual, eu vou multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes E1, que é igual a 2 vezes 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre D2. Opa, aqui é 2Q, né? Só multipliquei por 2. Então, tem que E1 mais E2 é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes 4Q sobre D2. Ah, você não vai cortar esse 4 com esse 4? Não, vou não. Porque esse 4 ali do ε0 é da constante, então eu não vou mexer com ele por enquanto, não. E agora o ER e o E3, vamos lá. O E3 é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o Q3. Qual que é o Q3? Menos 4Q. Eu não preciso do sinal aqui, né? Porque eu estou determinando o sentido através do vetor do meu desenho. Eu só quero o módulo aqui que eu estou calculando. 4Q sobre D2. Vocês estão vendo que é igual um módulo, né? Mas como que eu faço para calcular isso aí? Bom, se eu tenho aqui um vetor aqui fazendo um ângulo de 30 graus com ele, qual que é a componente, né? Eu vou ter aqui, ó, se eu decompor esse vetor, eu tenho uma componente aqui e uma aqui. Esse aqui vai ter uma componente aqui e a outra aqui também. Naturalmente, essas aqui vão se cancelar e vão somar as que estão na horizontal, que é o cateto adjacente a esse vetor que a gente usa cosseno. Então, eu vou fazer isso aqui para E3, e vou achar a componente horizontal, e vou fazer isso aqui para E1 mais E2, mas eles são iguais, né? Como eles são iguais, o que eu vou fazer? Já que eles são iguais, eu vou repetir aqui, ó. E1 mais E2 é igual, em módulo, tá? A E3. Vou deixar claro que em módulo não tem setinha em cima da letra. Eu tenho aqui E3, aqui eu tenho E1 mais E2, ó. E aqui eu tenho R. Então eu tenho que resultante é igual. Ó, não é esse pedaço aqui, esse vetor, não é 3 cosseno de θ, no caso que é 30 graus aqui. O E2 também, não é? Então eu vou fazer uma vez só e fazer duas vezes 3 cosseno de θ. Então tem que R é igual duas vezes. O que é o E3? 1 sobre 4π ε0 vezes 4Q sobre D2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60, que é o oposto do cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou mais ou menos 0,87 ali. Então, isso vai me dar R. Deixa eu ver se ele apresentou a resposta. Vamos ver como que a gente vai fazer esse cálculo. Vamos fazer, vamos deixar em função só da carga e da distância. Imagino que foi assim que fez no livro, tá?
Ele deixou em função da carga. Não tirou a constante também, não. Ele só multiplicou ali, ó. Deixou R igual a 1 sobre, deixou a constante, 4π epsilon 0 vezes 2 vezes 4, 8. 8, eu vou ter que fazer a conta, vezes 0,87. Cadê? Mais 3 sobre 2. Vezes 8. 6,96. Isso. Deixa eu ver aqui como que tá. 4π sobre D2. Isso. Então, ó, vou deixar indicado aqui. Esse 2, né? Vezes esse 4. Vezes Q. Não, na verdade eu vou fazer assim. Ficar melhor indicado. Vou colocar aqui vezes Q sobre D2. E aí vou multiplicar. Isso aqui vezes 2, vezes 4, vezes 0,867. Vamos deixar a raiz de 3 sobre 2. Que é mais exato. Ok? Então tem que o campo resultante é igual a, vamos lá, 2 vezes 4, 8, vezes raiz de 3, dividido por 2. Está dando 6,9, 6. Aí depende como ele arredondou o quociente de 30, tá? Mas é 8 vezes, vamos por ponto 87 para padronizar, 6,96. Então, campo resultante deu 6,96 sobre 4π epsilon 0 vezes Q sobre D2, sobre distância ao quadrado. Então, esse é o campo elétrico resultante das 3 cargas que a gente calculou, né? Na verdade, ele é 6,96 vezes maior do que o campo de uma carga. Ok, pessoal? Alguma dúvida? São 8h26, eu vou fazer a chamada e vou liberar vocês, tá bom? Vou fazer a chamada online aqui. Pode ir falando aí, caso tenha alguma dúvida. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Quem tá falando? É Adenilson. Tudo bem, Denilson, e você? Tudo jóia. Em relação à última aula de sexta-feira, eu Ah, procurei o material e o vídeo eu não achei. Você chegou a postar? postei o vídeo hoje, né? Pera aí, moço. Tá. Acabando aqui. Postei o vídeo hoje. Pode dar uma olhada que tá lá. O material, normalmente, eu posto... Os slides, eu posto normalmente no final do conteúdo, sabe? Entendi. Mas, de qualquer maneira, eles estão no conteúdo do vídeo, né? Uhum. Não, beleza, então é só isso mesmo. Muito obrigado. Por nada. Pode olhar que já está no ar a última aula. Ok. Pessoal, o código é campo, tá? Dá uma olhada aí, campo com letra minúscula. Respondam lá a chamada. Vou postar o link e a senha. Aí, pessoal, vão entrando lá nos grupos que eu criei, que aí se tiver qualquer dúvida, ainda tem a aula, próxima aula, e eu vou colocar a atividade lá. Ctrl V. Link da chamada. Senha. Campo.
Então, pessoal, me deem um retorno aí se está dando certo. Eu vou ir parando aqui a gravação, mas vou ficar disponível aqui para tirar alguma dúvida, né? Mas esses uns minutinhos aí que faltam. Enquanto isso, tenta entrar no grupo, ver se vai dar certo. Vamos ver se já tem alguns grupos formados lá. Ok? Vou parar aqui a gravação.